Então, vamos começar a conversa de hoje com Rosângela Renault e Marli Porto. Vou apresentar muito brevemente as duas, para quem não conhece a trajetória da Marli. Ela é mestre em Estética e História da Arte pela USP, é autora do livro Eduardo Salvatore e seu papel como articulador do fotoclubismo paulista. Ela esteve à frente de projetos artísticos e culturais no Instituto de Educação e Práticas da Cidadania na França, entre 2018 e 2020, e atua no mercado cultural há mais de 20 anos, ou há 20 anos, sendo responsável pela curadoria e organização de exposições, publicações editoriais e seminários sobre artes visuais, inclusive sobre o tema que a gente vai conversar sobre hoje. E a Rosângela Renault é nascida em Belo Horizonte, mas vive e trabalha no Rio de Janeiro, de onde ela fala com a gente hoje. Ela formou-se em artes plásticas na Escola Guinar e em arquitetura pela FMG, é doutora em artes pela ECA, Escola de Artes e Comunicação da USP, e sua obra é marcada por apropriações de imagens descartadas, encontradas em feiras, pela investigação de relações entre memória e esquecimento, e em suas fotografias, objetos, vídeos e instalação, trabalha com álbuns de família e imagens obtidas em arquivos públicos e privados, né? Muitas vezes construindo publicações a partir desses arquivos, que é também o que a gente conversa, sobre o que a gente conversa com ela hoje. Então, a gente vai começar a nossa conversa com a Marli contando um pouco sobre a pesquisa dela, apresentando o Fotocine Clube Bandeirantes para quem não conhece um pouco dessa história, e falando sobre como a circulação das imagens influencia a produção deles, e trazendo um pouco também de paralelos com a contemporaneidade, né, e o modus operandi da fotografia hoje. E obrigada, Rosângela e Marli, claro, preciso agradecer a vocês duas terem aceitado o nosso convite, em tempos, né, também de agendas complicadas e pandemia e tudo mais, e também a presença de todas e todos que se juntam a gente em mais um dia de conversa e se dispõem a participar. A gente, óbvio, também é importante falar, participações são muito bem-vindas, a gente pede que vocês concentrem os comentários, sugestões, dúvidas pelo chat, e eu vou trazendo eles para a conversa sempre na medida do possível, tá bom? Então, é isso. Marli, você fica com a palavra, já vou trazer sua apresentação para cá. Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a equipe do Festival Imaginária pelo convite, em particular aí, Fujoca, a Luciana, a Daniela, e a satisfação de estar do lado aí da Rosângela Renault, que é uma pessoa, é uma artista, tá, que eu admiro demais. Tenho acompanhado o trabalho dela bastante e esqueci de comentar, mas eu também já fiz uma pesquisa aprofundada sobre o trabalho da Rosângela alguns anos atrás, então, para mim é uma satisfação dupla, grande estar aqui. Esse convite me fez refletir bastante assim, sobre o que falar, né, à luz desse distanciamento, né, entre o que foi o fotoclubismo e o que a gente está vendo aí, né, no Festival Imaginária. E o que eu pensei muito nesses dias é que esse distanciamento mesmo temporal, ele permite a observação de algumas atitudes, de alguns fenômenos artísticos que ele se reflete na sociedade, afinal de contas, a arte é um reflexo mesmo do mercado e da sociedade, né? Fazendo esse paralelo um pouco com essa circulação de imagens ocorrida no Fotocine Clube Bandeirante ou no fotoclubismo em geral, hoje eu vejo também que na época do Fotocine Clube Bandeirante você não tinha as publicações, você não tinha os livros, o artista ele não tinha por onde mostrar o trabalho dele, a gente não tinha museus, não tinha galerias, acho que é importante lembrar isso, né? E hoje, quando eu vejo a proliferação de publicações editoriais, eu também penso um pouco, alguns anos atrás, como que os artistas, como que os fotógrafos, artistas de um modo geral, faziam para os seus trabalhos chegarem ao grande público. Você tinha, como temos até hoje, poucos museus, o circuito, o mercado é muito fechado, o custo é bastante alto, e vejo assim um pouco de paralelo entre o que aconteceu há mais de 50 anos atrás, 60 anos atrás, com esse fenômeno também das publicações
deixando de ser uma mera publicação e sendo ela em si um objeto de arte. Então, essas publicações, elas saem também daquele circuito das 4 paredes ou do cubo branco e chega mais facilmente às mãos de interessados e amplia, inclusive, o número de interessados. Eu acho que isso aconteceu também um pouco, pode ser feito, pode ser visto aí com algum tipo de paralelo com o que aconteceu no circuito fotoclubista. Antigamente, o artista, o bom artista, era aquele que estava na galeria ou no museu. Será que hoje ainda, com esse fenômeno da distribuição desses livros, isso ocorre também? Ou, né, a gente pode considerar que hoje a expansão e o acesso está mais democrático, né? Bom, e uma outra coisa também, que surgida também no movimento fotoclubista, e que eu assim, consigo observar um pouco à distância, é o surgimento de novos agentes no mercado. Então, hoje você tem pessoas especializadas que contribuem ao lado do artista na construção desses... Deu algum problema aqui? Acho que sua imagem Mas eu saiu nem sem querer, mexi, Marli. saiu sem querer. Às vezes acontece alguns. Tá bom. Veja se você consegue ligar sua câmera rapidinho. O que eu vejo, então, é isso, que outros agentes também surgiram, né, no mercado em função dessa nova dinâmica de publicação, assim como surgiu na época do Fotocine Clube Bandeirante ou do fotoclubismo em geral. Bom, para entrar agora diretamente na questão do fotoclubismo, a minha fala ela vai partir exatamente da proposta apresentada pela Rosângela Renaud, não por acaso. Essa fala foi escolhida, a fala da Rosângela, ela foi a base que norteou todo o meu fruto de pesquisa, e essa fala apareceu no catálogo da exposição que ela foi a curadora, que a Rosângela foi a curadora, a exposição Fotocine Clube Bandeirante, do Arquivo à Rede, apresentada no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, em 2016. A Rosângela considerou o movimento fotoclubista como uma rede de intercâmbio e troca que funcionava por meio dos salões e publicações, e sugeriu ter sido essa a primeira grande rede social formada no âmbito da fotografia, um antecedente das redes atuais, constituídas por pessoas ou organizações conectadas por valores comuns. E eu acho que isso acontece até hoje, só que as redes são outras, né? E esses valores comuns são os grupos que se formam, os estudos que são criados, mas no âmbito do fotoclubismo e com o distanciamento temporal que hoje é permitido a gente olhar, fica claro como isso de fato aconteceu, né? A minha pesquisa, para situar vocês, ela está num recorte temporal que vai de 1942 a 1959, tendo sido o ponto de partida o primeiro salão paulista de arte fotográfica, depois ele passa a ser chamado de internacional, e vai até o final da década de 1950, quando o Bandeirante começou a perder o espaço que havia conquistado junto ao circuito da arte. A partir dos anos 60, o fotoclubismo e os próprios membros ali do Fotocine Clube Bandeirante começaram a perder a representatividade que eles tinham alcançado na década anterior, até o salão ser extinto definitivamente em 1989. Por que houve esse declínio? Foram vários os fatores, mas eu destaco a situação social do país, que se alterou drasticamente aí com o advento da ditadura militar, né, o crescente prestígio do fotojornalismo, né, das grandes reportagens, das revistas, e a perda do espaço do fotoclubismo, que ele passou a ser visto por grupos de artistas e intelectuais como um ambiente retrógrado, e foi perdendo aos poucos o espaço que havia conquistado. Mas esse período que eu analisei, que vai, então, da década de 40 ao final da década de 50, no Brasil foi um auge, foi rico,
especialmente São Paulo, né? A gente, o associado do clube, desses clubes, de uma maneira geral, eram pessoas que não tinham a fotografia como ocupação principal. Era um hobby, e era um hobby caro. Então, eles eram formados basicamente por homens, né? E aquilo acabou, com o tempo, ficando um pouco fechado, né? Para falar um pouquinho como surgiram os fotoclubes, eles surgem na virada ali 1850 até 1900. Aqui no Brasil, a gente tem uma primeira chegada assim, no finalzinho, 1894, no Rio de Janeiro, mas com uma vida um pouco curta, né? E na Europa e nos Estados Unidos, já no início da década do século XX, né, essas agremiações elas começam a se multiplicar, feito pólvora, né, em diferentes regiões do mundo. Eu diria que, né, na minha pesquisa, em todos os continentes do mundo você tinha uma associação, né? E essas associações, elas foram responsáveis pela criação de um cosmos social, de uma rede social que tinha regras próprias. E a missão principal era difundir a prática da fotografia como expressão artística. A gente não pode esquecer que, nesse momento, a fotografia, ela deixa... em 1888 foi lançada a câmera da Kodak, o que favoreceu o surgimento de várias camadas de artistas, fotógrafos e pessoas que fotografavam por prazer, família, viagem, e dentro dessa categoria mais de fotógrafo, tinham aqueles que começaram a usar a fotografia ou o equipamento, a câmera, profissionalmente, e outros que defendiam que a fotografia era arte também, que é o objeto do nosso estudo mesmo, né? Esse círculo fechado, essas agremiações, então, que surgiram com o estatuto de defender a fotografia como arte, começaram a fazer circular informações por meio de publicações especializadas, que eu vou pedir agora para Daniela passar para a próxima página. Essas publicações, elas tinham um modelo semelhante, tá? Uma capa que ela vai se sofisticando com o passar dos anos, né? Mas a gente vai ver outras capas daqui a pouco são muito parecidas, e a relação daqueles fotógrafos que participaram das exposições, o nome deles, o título da fotografia, né? E o importantíssimo, e que associação, que clube eles pertenciam, tá? Também é importante a gente, um pouquinho antes de entrar no salão propriamente dito, não esquecer da profunda mudança que aconteceu na virada do século, né? No fim do século XIX, com a Revolução Industrial, que isso acabou provocando uma nova estética, né? Um novo olhar para as pessoas também, né? A explosão de uma nova estética. E a gente teve uma série de descobrimentos científicos, a gente teve uma intensa migração do campo para os centros urbanos, né? Começou a haver um crescimento desorganizado das grandes cidades, né? E esse processo de mudança acabou sendo absorvido pela fotografia, que utilizou, serviu para documentar todas essas mudanças, né? E também, a partir de 1850, a impressão sobre papel supera o daguerreótipo, então fica mais fácil para essa categoria de numerosos fotógrafos surgirem interessados na profissão, né? Então, se por um lado, né, como eu já falei, a indústria permitiu essa popularização da prática, por outro, fez surgir várias categorias de praticantes, né? Essas associações, no meu entendimento, né, depois a gente até ouve um pouquinho como que a Rosângela viu isso, né, fotoclubismo
no meu entendimento, é visto como um movimento que tem por objetivo afirmar a fotografia como arte. Tá? E, para isso, uma das principais atividades é a promoção de encontros periódicos para discutir e expor os trabalhos fotográficos realizados por seus membros. No início, os fotoclubes eles eram muito fechados, como eu falei, e só os membros mesmo, associados como um clube, é que participavam. Depois isso vai sendo alterado, inclusive aqui em São Paulo, com o Bandeirante também. Tá? Esses membros, como eu já comentei, eram vistos na maioria como amadores, pelo fato de não ter a fotografia como ocupação profissional. Essas discussões que eles tinham eram sistematizadas, tá, em publicações, e que hoje elas são a grande fonte de pesquisa que a gente tem. Né? Fora isso, eles organizavam regularmente as exposições, que seria a cereja do bolo, você ter aquela foto exposta, acho que até hoje é a cereja do bolo mesmo, né? E como resultado desse grande intercâmbio, esse número de agremiações também aqui no Brasil cresceu muito em função do Fotocine Clube Bandeirante. O meu estudo, vamos dizer, né, para mostrar um pouquinho como circulavam essas imagens, tomou como base as publicações que vocês estão vendo aí, no caso, não as estrangeiras eu só coloquei para a gente ver como elas são semelhantes, mas tomou como base essas publicações aqui do Brasil, né? No caso, o catálogo dos salões, os salões eram acompanhados sempre por um catálogo, como hoje as nossas exposições são acompanhadas por um catálogo, e o boletim Fotocine, tá? Que era uma publicação, foi uma publicação mensal, começou a circular em 1946, e o boletim, ele pode ser visto como o principal veículo informativo das atividades do clube e do fotoamadorismo brasileiro. Né? Ele era distribuído entre os associados, ele foi publicado mensalmente de 1946 a 1951, aí depois ele começa a ter a sua publicação irregular, porque tinha que haver uma contribuição financeira para que aquele boletim fosse impresso, né? Mas ele é um importante canal de comunicação do movimento fotoclubista nacional, e você encontra nas páginas dele, assim, um verdadeiro fórum de debates, porque ele publicava textos técnicos sobre avanço da fotografia, que contribuía, né, para a atualização dos fotógrafos locais. Ele apresentava a informação do que acontecia na sede, então, através dele, a gente consegue saber quem esteve lá na sede do Fotocine Clube Bandeirante, que exposições que aconteceram lá, que personalidades que eram atuantes naquele circuito extra-clube, mas que fazia com que o clube acontecesse. Né? Eles traziam comunicados sobre os salões fotoclubistas que aconteciam no Brasil e no estrangeiro, e eram muitos, eu vou falar daqui a pouquinho, né? E foi graças a essa leitura exaustiva aí que eu acabei fazendo, que foi possível delinear essa rede que a Rosângela colocou lá atrás, e ver como essa rede ela era organizada. Uma outra coisa também que foi possível perceber é que no Brasil, apesar de toda a repercussão do Fotocine Clube Bandeirante, o circuito nacional ele não se organizou, a gente não teve um círculo de exposições acontecendo no Brasil, nem no interior do estado de São Paulo, onde surgiram muitas agremiações desse tipo, como era no exterior. No exterior era super organizado, e eu vou falar daqui a pouquinho assim, como é que eles mandavam essas fotografias para o exterior, né? E ainda no boletim, o boletim é demais, gente. Quem quiser, vale a pena, é uma leitura, assim, um português arcaico, mas é e é incrível como é possível realmente você transpor
o que você está lendo lá para os dias atuais. Né? Não estou dizendo que é idêntico, porque não é, as coisas mudam, mas como as coisas, como essas situações acabam circulando, adaptando-se aos novos momentos, mas um pouco como elas se repetem, sabe? E elas vêm se repetindo ao longo dos anos, não é só agora, de 50 anos para cá, mas isso é outra história. Então, no boletim, no boletim você encontra também transcrição das palestras, de seminários, matérias que foram publicadas na imprensa. Então, assim, você vê tudo o que está acontecendo naquele momento da fotografia aqui no Brasil. E que, assim, era o que a gente tinha, né? Naquela época era esse movimento fotoclubista, a gente não tinha outras coisas na fotografia acontecendo e pouca coisa acontecendo no mundo, né? A fotografia já havia sido exposta em alguns museus, o caso do MoMA, mas ela não tinha entrado nos museus como ela vai entrar a partir de 1970. Né? Então, para ter uma ideia assim, desses números, né, nesse período, aqui no Brasil, né, o Fotocine Clube Bandeirantes são 18 anos, tá? No seu salão de fotografia, ele expôs quase 3.000 fotografias. Tá? Se você considerar que são 18 salões, você divide numericamente isso, tá? Você vê o número, o tamanho dessa rede. Ele expôs, não quer dizer que ele não tenha recebido mais do que isso, né? Porque eles recebiam as fotografias, um júri selecionava, e aí as fotografias eram devolvidas, e as que ficavam para exposição, que deu esse total de mais de 6.000 fotografias. Desse total de 6.000, quase a metade é proveniente do exterior. Né? Quase a metade. São 2.700 e 3.500 são nacionais. Né? Então, a gente não pode desprezar o impacto que essas exposições tiveram na produção imagética ocorrida aqui, né? E como isso impactou mesmo a construção visual dos membros aí do Fotocine Clube Bandeirante, ou dos fotógrafos que a gente tinha na época, sejam eles amadores ou não. Né? Nesse mesmo período, não, num período mais curto, porque aí eu não consegui mais informação, mas no período de 1946 a 1952, tá, o Fotocine Clube Bandeirante mandou foram 2.200 fotografias, eles mandaram muito mais também, mas eles tiveram 2.200 fotografias expostas em salões estrangeiros. Né? O que acontecia também quando eles expunham nos salões estrangeiros? A foto deles, essas fotos, iam nos catálogos estrangeiros, assim como os estrangeiros vinham nos nossos catálogos. Então, esse era o grande meio por onde circulava essa produção, por onde era possível você ver o que foi exposto lá e o que estava sendo exposto aqui. Qual era a novidade que se apresentou lá e o que está sendo apresentado aqui. E aí, assim, um número assim, interessante, né, um dado, assim, só no ano de 1953, os membros do Fotocine Clube Bandeirante participaram de 60 exposições, 60 exposições, né? Eu não consigo imaginar esse número hoje, sabe? Isso acontecendo hoje, né? Dessas 60 exposições, 37 foram no exterior. No ano seguinte, então, em 1954, eles participaram de 54 exposições, tá? Sendo 36 no exterior, né? Então, e uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que era no correio, né? Não tinha, passa o arquivo aí no sei quantos pixels, né? Isso, e eles mandavam várias, né, para algumas serem selecionadas, né? E aí vem um aspecto interessante também a respeito desse circuito extremamente organizado e dessa rede, né? Essas imagens, isso no exterior, no Brasil não tinha essa organização, né?
A mesma fotografia, ou o mesmo lote de fotografia, ele podia percorrer vários salões, porque eles tinham um circuito de sistema combinado com algumas entidades semelhantes no exterior, o que ampliava a dimensão desse intercâmbio do ponto de vista geográfico e quantitativo. Então, a agenda deles de exposição era organizada. Então, tinha uma aqui num determinado mês, a outra 2 meses depois numa cidade próxima, num país vizinho. Os trabalhos, eles eram enviados, por exemplo, para um circuito que tinha uma associação que ficava responsável por aquele circuito. Então, por exemplo, na Inglaterra, as fotografias iam para um salão de Leeds. Leeds foi um dos primeiros fotoclubes a serem fundados, eu acho até que foi o primeiro fotoclube a ser fundado no mundo, o de Leeds. E esses trabalhos, então, encaminhava para lá, e aí a Inglaterra distribuía pela Europa. Você podia encaminhar para a PSA, que é a Photography Society of America, que também eles distribuíam pelos Estados Unidos. Você podia encaminhar para Cuba, Joanesburgo, e assim, dentro desse circuito combinado, dessa agenda, que era publicada, inclusive, no boletim Fotocine, a agenda das exposições era publicada em todos esses boletins, não só o nosso aqui de São Paulo, mas os estrangeiros também. Então, isso favorecia muito a disseminação dessa imagem, né? No Brasil, o Fotocine Clube Bandeirante foi responsável pelo setor norte do circuito dos salões sul-americanos, e daqui de São Paulo partia esse lote de fotografia, seguia para Buenos Aires, tinha uma associação que chamava-se Correio Sul-Americano de Fotografia, e o Correio tratava de distribuir para os países aqui da América Latina. É importante também destacar que, eu não sei falar agora em termos de números, mas praticamente todos os países da América Latina tinham um clube, países africanos tinham um clube, asiáticos, europeus, não era um sistema isolado, né? E uma outra coisa que eles faziam, que eu acho genial, eles faziam um envio de portfólio, tudo isso no correio, tá? Isso em 1949, tá? Funcionava da seguinte maneira: eles pegavam 10 trabalhos do clube, de associados do clube, e mandavam para uma entidade, sei lá, vamos mandar sei lá, para o Correio Sul-Americano, vai aqui na Argentina, não me vem outra agora na cabeça. Mas essa entidade receptora, ela estava previamente definida, né? Esses trabalhos, esse portfólio seguia acompanhado por todos os dados técnicos das fotografias e os informes pessoais sobre os autores. Em seguida, essa entidade que recebia o material, tá, ela encaminhava essa coleção para 10 associados da entidade, do clube em questão. Tá? E os 10 associados olhavam o portfólio daqueles 10 que haviam enviado. Tá? Aí eles tinham alguns dias para examinar esses trabalhos, estudar a maneira como eles foram feitos, anotavam tudo num caderno que acompanhava, o caderninho ia junto com a pastinha lá dos portfólios, e aí eles anotavam, né, no caderno como as impressões e os comentários que eles jogavam. Era uma troca, tá? Que é genial, gente. A gente podia continuar fazendo isso. Aí, terminado esse circuito, o portfólio voltava com esses comentários todos aqui para São Paulo, ou para o lugar, né, aonde tinha, né? E normalmente, quando voltava, aquele clube que recebeu mandava outros 10 trabalhos para cá também. Então, era uma troca de imagens e de aprendizado, assim, sei lá, eu acho difícil ver, né? E não me Marli, ocorre. Um comentário só, a partir do que você está falando, porque assim, eu não sou uma estudiosa do Fotocine Clube Bandeirantes, então grande parte dos dados que você está trazendo são uma grande surpresa para mim, assim, essa dimensão dessa rede de troca. A utilização
ao máximo da tecnologia do impresso, assim, né? O livro não só como um suporte de comunicação de imagens, mas em toda a sua dimensão, né? Enquanto texto, transcrição de palestras, registro para a memória, tanto do próprio clube, quanto que permite que a gente acesse essa memória hoje, assim, né? Porque os Bandeirantes, então grande parte dos dados Eita, calma que eu tô me ouvindo. Uma grande surpresa para mim, assim, essa dimensão dessa rede de troca é a utilização ao máximo da tecnologia do impresso, assim, né? O livro não só como um suporte de comunicação de imagens. Acho que pronto. Tava tendo algum eco, eu acho, né? Mas agora voltou. Agora, mas a tua colocação voltou. É perfeita. E eu acho também que tem uma coisa que é para além da tecnologia do impresso e do correio, que também me parece, né, uma utilização máxima das tecnologias disponíveis na época, o próprio fotoclube me parece uma tecnologia, né? Nesse sentido mais amplo de tecnologia, né? Se a gente pensar que as plataformas digitais hoje, que a gente considera tecnologia, são esses espaços que possibilitam, enquanto suporte, né, um espaço que permite a troca, o encontro, a circulação, até esse processo, né, de seleção, de distribuição dessas imagens, não seria também um fotoclube, uma espécie de tecnologia que a fotografia, né, com certeza. construiu? Com certeza. Eu só acho que a tecnologia hoje, quando ela não está num sistema organizado, ela deixa de ser tão colaborativa. Eu acho que só dar o like é pouco perto do que eles faziam, porque eu acho que esses grupos de estudos que cada vez mais crescem, a gente vê acontecendo, tem grupos muito bons discutindo isso daí. Aí sim eu vejo um sistema mais colaborativo, mais parecido. Mas só circular numa rede, assim, o que adianta o cara ter 20 mil seguidores? Eu me pergunto, sabe? É uma outra relação, né, de troca de público com as pessoas que estão expondo. Eu acho distante, sabe? Ao passo que o que era feito lá, isso poderia ser feito também no ambiente digital, com maior intensidade, né? O que eu vejo é mais colaborativo. Acho que a palavra melhor é mesmo a colaboração, sabe? Não tinha uma competição, não se vendia fotografia, não tinha museu. Não tinha o cara que vendia mais caro, eles faziam aquilo porque eles gostavam, né? Então, eu acho que isso também pode ser um fator, sabe? Eu vejo, às vezes, muita gente falando, não, eu não vou contar o meu projeto, porque depois vão roubar minha ideia. Que vão roubar, sabe? Ninguém rouba nada, né? Então, assim, enfim, mas é muito interessante essa tua observação. Eu não tinha feito essa conexão mesmo, né? Mas só aqui completando, né, para meu tempo já está indo aqui, além dessa circulação, dessa do portfólio, que eu acho bárbara, essa circulação do portfólio, você tinha também a circulação, então, nas imagens dos catálogos, como eu já falei, não só os publicados aqui, mas no exterior. No caso do Bandeirante, você tinha uma seção dentro do boletim Fotocine, que chamava-se a fotografia do mês. Então, ali também era um momento de exposição da imagem. Essa sessão, ela se manteve por alguns anos, né? Foram 4 anos, 5 anos, não foi muito tempo, porque já na década de 1950 começa a faltar dinheiro para a publicação, né, como eu falei, mas essa sessão, 20% do que foi exposto nesse período que eu olhei, foi pertencente aos autores estrangeiros. Então, de novo, volta essa troca, né? E fora isso, você tem a capa, né? A capa dos boletins começam, diferentemente dos catálogos, que é o que está aí na minha apresentação, a capa do boletim começa a estampar fotografias também, tá? Não preciso nem falar que as mulheres são a minoria, né, em todos os casos, elas aparecem, mas são a minoria, né? E um outro número significativo também, que eu trouxe aqui, para a gente ter uma ideia, o 10º salão foi em 1951, 42, nono, 10, 52, 40 países expuseram aqui.
40 países. Tá? Eles receberam, desses 40 países, mais de 3.000 fotografias para olhar, selecionar. Foram a gente que está aqui no festival, nesses festivais, eu mesma estou organizando eles receberam trabalhos de 900 fotógrafos diferentes, 935, para ser mais exata. Então, realmente era uma circulação que a gente não tem noção, eu também não tinha, até mergulhar nessa pesquisa. E a imagem que a gente está vendo, eu vou pedir para você voltar, Daniela, ali na nossa capa, na primeira, de novo. Na primeira? Na primeira, isso. O que a gente está vendo aí são os carimbos, né? E são etiquetas que é de uma riqueza que dá para você só olhar o verso das fotografias, porque esses carimbos é que comprovam o aceite daquele trabalho na exposição, no caso, nos salões, tá? Então, recebi 3.000 e tantas fotografias, mais 400 eram expostas, então somente essas recebiam essas etiquetas. E é uma viagem ficar só nas etiquetas e nos carimbos. Aí agora sim, Daniela, se você puder avançar um pouquinho, aqui é a capa, né, de um dos catálogos, no caso do Salão de Amsterdã, e eu procurei trazer algumas imagens que eu recortei dos boletins, semelhantes, que trazem o mesmo tema, o mesmo enfoque, e para demonstrar como esse circuito ele funcionava a partir desse olhar que era trocado nessas publicações, né? Essas semelhanças, a gente pode ver algumas outras, né? Aqui, ó. Se você abaixar um pouquinho, eu não estou vendo, eu não sei se as pessoas estão vendo também. A gente tem, por exemplo, aqui do lado esquerdo, né, a da Itália foi exposta aqui em São Paulo em 1950. A do Ialente foi em 1959. Você vê, abaixa mais a próxima, por favor. Tá. Eu nem lembro qual que é a próxima. Aqui, a mesma coisa. E assim, isso para mim é brincar, porque eu tive o trabalho de ficar recortando essas imagens e eu faço diversas aproximações. E você vê que elas acontecem em anos diferentes, mas elas são semelhantes, seja no formato. E quando você vai comparar isso com o texto que aparece ali no boletim, eles falam... uma linha diagonal que conduz ao olhar do observador para o fundo da imagem. Eles discutem, e você vê, eles discutem essas técnicas, e você vê isso sendo, isso é refletido naquilo que é exposto, né? Aqui, né? A gente tem essa Anne-Marie, ela foi uma assídua frequentadora. Vários anos a gente vê fotografia dela ou o nome dela no catálogo, né? E você tem uma semelhança grande, né, entre a foto exposta por ela em 52 e a do Francisco Albuquerque em 54, né? E eu adoro essas aqui também, essas aqui são as minhas, tem várias, eles descobrem a escada, essa profundidade de cima para baixo, tem gente, não tem gente, a próxima também, essas duas, elas não são nem aqui nem foram expostas aqui, mas elas são de fotoclubistas iugoslavos, né, na época, mas é uma pesquisa também que eu fiz lá na Croácia. E aí são algumas semelhanças, eu posso ficar horas aqui falando sobre essas semelhanças, que elas servem para comprovar como esse circuito organizado e como essa publicação, a circulação dessa publicação, como você bem falou, Daniela, como isso impacta na produção dessas imagens, né? Acho até que dá para relacionar com um pensamento que a gente acha que é muito da contemporaneidade, né? De achar que os clichês, não no sentido de juízo de valor, mas de uma imagem que se repete, que a gente reconhece ela facilmente, né?
como ela acontece em qualquer época em que você tem um processo de circulação, de correspondência de imagens, né? Exato. E que ela faz parte da construção de um olhar também, né? De um pensamento, de um uma pensamento visual. sociedade, de um momento, sabe? E eu acho que a gente não pode olhar hoje, quando a gente encontrar essa semelhança, com um olhar crítico, sabe? A gente não tem demérito nisso. No caso aqui do Fotocine Clube Bandeirante, não há demérito nenhum, porque realmente ali não havia, eu vou vender, eu vendo mais caro, o meu está no livro, o meu não está. Não havia realmente isso no circuito todo, né? Agora, nos dias atuais, acho que a gente tem que olhar isso com muito amor, sabe? Porque é mesmo uma troca, é rico e é um momento, né? Eu tenho certeza que esse confinamento de mais de um ano que a gente está passando por aqui, que o mundo está vivendo, vai impactar, com certeza, nas próximas produções que a gente vai ver. E o olhar, o distanciamento temporal, favorece muito, né, esse olhar, porque você não está no calor daquela produção. Né? E também o distanciamento temporal, ele te dá uma grande coisa, que é ver quem ficou e quem não ficou, né? Porque todo mundo pode fazer muita coisa, mas alguns simplesmente não subsistem, não importa quais sejam os motivos, né? Mas alguns não acontecem. E aí, Marli, mas aí só uma consideração sobre isso que não existem, porque é curioso, eu estava registrando, aí só contando um pouco de um caos, assim, né? Acho que eu estava registrando uma publicação desse grupo modernistas, não lembro agora se foi o Marcel Gauthieron, não lembro agora se posso estar falando, não, desculpa, não foi o Marcel Gauthieron, gente, estou atrapalhando tudo, é tanta coisa. Não tem problema, é tanta coisa. Marcel Giraud, aquela publicação, acho que até publicada pela Madalena, né, e eu fui procurar, fazer a biografia dele, enfim, procurar, e eu descobri que, se eu não me engano, a companheira dele também era participante do Fotocine Clube Bandeirante, né? E eu não tinha encontrado o nome dela em outros espaços, até tenho dificuldade de memorar, né? Então fico pensando também, por mais que a gente tenha, né, imagens que permanecem no tempo, também existem certos filtros sociais que fazem com que publicações sejam mais invisibilizadas do que outras. Exatamente, né? Exatamente. Era isso que eu ia completar agora. Você tem essa possibilidade de olhar para o distanciamento, por que alguns ficaram e por que outros não? E o distanciamento também te permite olhar que sociedade era aquela, quais eram os valores que estavam sendo propagados naquele momento, porque isso também faz com que essa entrada no circuito maior seja favorecido ou não, que é o caso. No caso de mulher, então, elas não apareciam, né? Tem uma fotoclubista que hoje em dia, assim, várias pessoas têm procurado material sobre ela e vêm até mim me questionando, você tem alguma coisa da Dulce Carneiro? Não tem as coisas da Dulce Carneiro, né? Isso se perdeu. Por que se perdeu? Porque ela jogou fora. Então, assim, agora, o distanciamento hoje permite perceber que o pouco que restou da obra da Dulce Carneiro foi uma obra com características relevantes, mas que, na época, por não ter essa valorização aí da mulher nesse ambiente, ficou perdida, né? E aí, só para terminar, para não... Claro. Oi. Não, pode falar. Não, eu só vou parar agora, só para mencionar que eu acho bacana isso também. Quando a gente fala do circuito, acho que a coisa só aconteceu lá no circuito fotoclubista. Mas no caso do Bandeirante, a gente tem... eles foram além, né? Era muito forte mesmo aqui em São Paulo e no Brasil. Então, lembrar... trazer um pouco ao conhecimento de todo mundo que muitas exposições foram realizadas na própria sede do Fotocine Clube Bandeirante. Eles fizeram uma conexão, boas conexões aqui latino-americanas, especialmente essas exposições passaram a acontecer em maior quantidade a partir da década de 1950, quando a sede do clube vai para um espaço maior, ali na rua Havaiandava, aqui em São Paulo. Então, ali tinha laboratório, tinha biblioteca, e ali eles começaram a fazer as exposições e trouxeram, por exemplo, a exposição do Alberto Pozzi, que foi um dos fundadores do Fotoclube de Buenos Aires e chefe do departamento do jornal La Prensa, fotos do Humberto Zappa, o grupo dos 15 de Paris, que também foi um grupo muito avançado lá, um fotoclube, o Fotokring Iris, da Antuérpia,
All Japan Association, fotógrafos do Japão, expuseram fotografias do grupo mexicano La Ventana, que é considerado hoje um grupo muito de vanguarda. Essa exposição aconteceu em 1957 na sede do Bandeirante, e 2 anos depois o La Ventana organizou uma exposição latino-americana de fotografia lá na Cidade do México, e os fotógrafos do Bandeirante expuseram lá também. Também teve a exposição de um fotógrafo chinês, o Francis Wu, que hoje também eu vejo algumas pessoas pesquisando o trabalho dele. Ele teve uma importância grande na época, do José Ialente, do Zé Oiticica, etc., né? E lembrar somente que, a partir da virada da década de 1950, a fotografia passou a ocupar o espaço nos museus, né? É inegável que a participação de alguns membros do Fotocine Clube Bandeirante na Comissão de Fotografia do MAN, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, contribuiu para a realização da exposição desses fotógrafos que pertenciam ao quadro de associados do Bandeirante. É o caso do Thomas Farkas, que expôs lá em 1949, o German Lorca, que expôs em 52, e do Ademar Manarini, que expôs em 1954. Em 1951, a gente teve a exposição do Geraldo de Barros, a exposição Fotoforma, no MASP, né? E talvez a mais importante, a mais significativa presença dos membros do Fotocine Clube Bandeirante fora do circuito fotoclubista tenha acontecido na 2ª Bienal de Arte Moderna de São Paulo. Isso não consta no catálogo da Bienal, porque a fotografia não era parte integrante ali da Bienal, só entrou porque uma sala ficou desocupada. O Geraldo de Barros estava lá com os organizadores, ele propôs, ele sugeriu, e o Francisco Matarazzo, sobrinho, topou e tal, né? É interessante porque você começou a falar sobre quando as fotografias entram no museu, e aí a gente vai ter justamente a fala da Rosângela, que fala sobre Exatamente. a reorganização desse material para ele ser exibido mais uma vez no espaço expositivo, e no caso do espaço do MASP, né? Eu acho que a gente podia até passar já a palavra nesse ponto para a Rosângela, para ela continuar, porque acho que o mais importante aí já foi falado, e qualquer coisa eu complemento. Acho que a gente continua, né, trazendo alguns elementos dentro do que a Rosângela foi apresentando, né, e sempre entendendo também essa... Peraí, acho que a Rosângela está sem som. Vou trazer ela aqui para... Ok. Pronto. Tá. Olha, quero agradecer o convite de vocês, e é um prazer compartilhar minhas experiências, né, tanto com a minha experiência com a coleção que o MASP recebeu em finalzinho de 2014, se não me engano, e outros trabalhos também que eu acho que podem complementar a ideia de circulação, ciclos de vida, né, das imagens, que é mais ou menos o que eu, né, mais ou menos tento trazer em outras produções que eu faço. Na verdade, eu tenho que agradecer a Marli por ela já ter falado tudo que eu precisaria explicar mais ou menos sobre o Fotoclube, que, na verdade, foi em parte, foi base da minha pesquisa para fazer essa exposição. E eu, na verdade, vou só contar um pouco de como foi que esse projeto aconteceu e da forma como ele aconteceu no MASP. Eu cheguei no MASP, então, no início de 2015, e a minha tarefa era realizar, naquele ano de 2015, meu projeto de exposição de fotografia era lidar com essa coleção que tinha acabado de chegar no MASP. Na verdade, a seleção não foi feita por nós, o recorte inicial de umas 350, 370 fotografias foi feito por 2 pesquisadores diretamente com o Fotocine Clube Bandeirante, e a gente recebeu esse pacote, só demos uma filtrada final, no final era um pouco menos de 300 imagens.
o que eu comecei a trabalhar como espectadora desse material, que é, na verdade, a boa parte do que eu faço como artista e trabalhando com fotografia é o exercício de me colocar no lugar do espectador. Isso, na verdade, foi uma decorrência do fato de eu ter trabalhado com apropriação de imagem durante tantos anos, quer dizer, desde o final dos anos 80, e trabalhar com apropriação significa isso, você tem que se colocar numa posição diferente do produtor. Você tem que trabalhar, né, do ponto de vista de quem vê, de quem tenta entender a origem daquela imagem, a existência daquela imagem, e aquilo me levou sempre a pesquisar sobre a existência daquilo, ou a impossibilidade de pesquisar sobre a existência daquilo. Então, assim, isso, de uma certa forma, de uma forma geral, acontece em todos os trabalhos meus e os projetos que eu encaro, e é uma prática que é uma delícia, assim, na verdade, isso foi tornar-me pesquisadora de fotografia que, de alguma forma, norteou e me dá todo o prazer de trabalhar com fotografia e entender melhor esse universo fotográfico. Bom, aquelas imagens, olhando para aquelas 300 fotografias, a maioria delas não tem data, tá? Pode até colocar a primeira imagem depois dessa. Esse é o título da exposição. Eu tenho um negócio aqui bem no meio. Unmute myself later. Acho que posso. Aconteceu alguma coisa ou não, né? Não, ok. Tinha uma janela na minha frente, assim, que eu não estava entendendo por quê, eu não conseguia nem parar de olhar para ela. Esse é o título da minha exposição. Mas, então, para a gente entender o que aconteceu naquele momento, eu olhei para aquelas imagens todas, a maioria delas sem data, várias olhando. Eu gosto de olhar para o verso das imagens o tempo todo, das fotografias, muitas com carimbos, selos e etc. E, obviamente, um arco temporal de produção muito grande, porque isso foi a finalidade desse pacote, né? Cobrir dos anos 40 aos anos 80, e, obviamente, tipos, imagens muito diferentes, expressões, né? Artísticas, digamos, muito diferentes, e muitas imagens muito parecidas, outras completamente diferentes, e também constatei, no mínimo que eu podia ter em relação de informação em relação à data das imagens, também uma questão de qualidade de imagem, né? Assim, de grau de ineditismo, né, de surpresa na frente daquilo. Então, naquele momento, eu entendi que eu tinha que montar uma exposição que falasse sobre a importância do fotoclube, ou sobre a existência do Fotoclube Bandeirante, que era uma longevidade espantosa, né? Assim, mais de 50 anos, né, eu acho. E isso foi uma decisão que eu tomei. Falei assim, eu não quero fazer um recorte, não quero selecionar só a fase gloriosa ou a fase de ouro, né, porque algumas já tinham ocorrido algumas exposições organizadas pelo Itaú Cultural, pelo Centro Cultural São Paulo, desse período de ouro, né, dos anos 50. Eu preferi partir do princípio que eu trabalharia com a ideia do fotoclube. E então eu tive que aprender, né, sobre o que era a prática, né, dentro de um fotoclube, dos membros do fotoclube. E então eu fui trabalhar, quer dizer, fui recorrer ao livro da minha ex-colega maravilhosa pesquisadora, Heloíse Costa, que fez o livro sobre esse modernismo tardio no Brasil, a partir de uma pesquisa que ela fez dentro do Fotoclube Bandeirante, e fui me debruçar lendo o máximo de boletins que eu pude ler. Naquele momento, comecei essa pesquisa junto com a Ana Luísa, que era uma das pessoas dentro do setor de conservação do MASP, e contamos com a generosidade do Rubens Fernandes Júnior, que nos abriu a porta da sua casa e nos deixou pesquisar na coleção de boletins que ele tinha. E aí nasceu o projeto, porque eu então compreendi
aquele circuito, né, e que a Marli já contou como é que funciona. O que aconteceu a partir daí? Houve uma tentativa de criar algum tipo de fio, né, condutor, para unir essas imagens e apresentar de uma forma que fosse coerente. Agora, a coerência, então, para mim, estava muito mais relacionada ao circuito de circulação, né, a circulação das imagens, do que propriamente a existência ou a criação delas, já que eu não sabia o ano, a maioria delas não tem data de criação. Então, foi aí o nosso trabalho de pesquisa, olhar todos os versos das imagens e tentar levantar, através dos versos. Aqui, por exemplo, vocês veem os painéis, que o painel da direita aí tem os versos das fotos. Então, nosso trabalho foi de listar em cada fotografia quais eram os salões por onde aquela fotografia passou. E a nossa surpresa foi perceber que algumas fotografias ficaram circulando entre salões por mais de 10 anos. Então, assim, mostra que essas fotografias, de fato, voltavam para as gavetas do Fotocine Clube Bandeirante e voltavam a circular. Voltavam para a gaveta e voltavam a circular, ou talvez entre essas agências, né, que a própria Marli levantou na pesquisa dela. Quer dizer, aí era... Meu trabalho era lidar com essas 300 cópias fotográficas que hoje fazem parte da coleção. Para completar agora com quer dizer, o que eu acabei tomando, né, o partido de exposição foi vinculado a essa ideia de mostrar a circulação, portanto, uma parte, 1/3 das fotografias foi mostrado no verso dela, isso onde você pode ver os carimbos e os selos de comprovação de exposições em outros salões, em outros países, outras cidades. Apenas 1/3 foi apresentado dessa forma, quer dizer, com o verso da imagem, mas a gente teve cuidado no MASP de ter sempre uma legenda onde você, se estava diante de uma fotografia da qual você só podia ver o verso, você tinha essa legenda, um label, embaixo da fotografia, mostrando a frente dela, e vice-versa. Nas imagens onde você vê a frente, né, a fotografia propriamente dita, você tem uma etiqueta, um label. Vamos ver uma outra imagem. Isso, onde você vê essa, por exemplo. Você vê o verso da fotografia e quantos carimbos e selos essa fotografia tem. Na parede da direita, à direita de quem entra no espaço positivo, fizemos a lista dos salões envolvidos nessa coleção. Né? Todos os salões, aí a pesquisa era tentar, inclusive, entender, ler nos carimbos, principalmente ilegíveis, muitas vezes ilegíveis, os dados corretos, né? Do nome desse salão e a data correta. Na próxima imagem tem um detalhe da outra parede, é a parede da esquerda, onde eu apresentei uma seleção de recortes, ou de citações de textos publicados dentro dos boletins. Porque o que me impressionou também naquelas publicações foi ver a quantidade de temas diferentes que eram trazidos para dentro do boletim. O boletim tinha uma finalidade de informação e formação daqueles membros, né? Assim, vários deles depois se tornaram profissionais da fotografia, né? Então, assim, né, a relevância da publicação está na capacidade que ela tinha de criar, ou de informar e de trazer conhecimento para os membros e para as outras pessoas que tivessem disposição para ler o conteúdo, né, dos boletins. Inclusive, eu descobri, assim, havia textos traduzidos do próprio John Zarkowski, que era o diretor, o curador de fotografia do MoMA durante muitos anos. E várias questões técnicas, estéticas, comentários, textos traduzidos de outras línguas,
e, curiosamente, encontrei também muitas reclamações, já nos anos da ditadura militar, sobre as dificuldades que os fotógrafos, os amadores, né, os membros do clube, etc., tinham em, por exemplo, comprar equipamento fotográfico e comprar material fotográfico. No final da exposição havia uma seleção, havia a coleção do Rubens Fernandes Júnior de todos os catálogos dos salões promovidos pelo Fotocine Clube Bandeirante, e nessa prateleira, nessa vitrine, e em cima, que é um pouco difícil da gente ver, uma representação, uma espécie de mapa mundi, só com os pontos, com os nomes dos salões por onde aquelas 300 fotografias da exposição haviam circulado. Voltando um pouquinho, pode voltar umas 2 fotografias para trás, quer dizer, esse jogo que eu consegui criar com os painéis da Lina, que eram os painéis, né, que eram usados a partir da reabertura, desse novo momento, da nova direção do MASP, os painéis que a Lina criou para o MASP quando era na FAAP, antes de ser levado ainda para a Avenida Paulista, o edifício onde hoje está o MASP, né? Esses painéis são geniais. E eu quis usar esses painéis, que são, eles originalmente, né, desenhados pela Lina, eles são sustentados por cabos de aço estirados. Então, eu trabalhei com o arquiteto, né, do MASP para conseguir que, afrouxando um pouco esse cabo, que os painéis que sempre foram colocados na vertical, que eles naturalmente se acomodassem como se eles fossem cavaletes, então, um apoiando contra o outro. Com isso, eu conseguia ter uma visão que simulava, né, assim, ó, aqui, esses painéis, você vê imagens frontais, nos painéis opostos, você vê as costas da fotografia, ou do papel fotográfico. Isso foi uma brincadeira, colocar os painéis da Lina para dançar, né, para se movimentar, e eu fiquei na minha cabeça, eu acho que a Lina teria gostado de ver alguma coisa feita nesse sentido com os painéis dela. E também, para finalizar, com relação ao display, né, eu queria também fazer alguma coisa simples, porque as exposições, quer dizer, a Marli comentou, quando você mostra 3.000 fotografias, você não tem, as fotografias não eram emolduradas. Havia uma forma muito simples de mostrar fotografias na época. Então, eu quis fazer uma espécie de emulação desse modelo muito singelo de mostrar as fotos, sem moldura, né? Só a fotografia em dois pisos, né? Em 2 andares, e assim nasceu esse projeto de exposição sobre o circuito, né, criado pelo Fotocine Clube Bandeirante durante tantos anos. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre. Eu não sei se a gente avança para... Está na hora, né? Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre a gente tem uma pergunta que eu vou aproveitar para fazer para você e a Marli, já que a gente não encerra o Fotocine Clube Bandeirante, mas parte dele agora para falar, né, sobre a sua produção mais contemporânea. Tá. Então, temos uma pergunta aqui sobre... Desculpa, gente, são tantas coisas que às vezes eu me perco. O Douglas perguntando se esse material tão rico, se a Marli não pensa em disponibilizar para fazer circular sua produção, que seria ótimo ter acesso a ele para compartilhar em aulas e mesmo em conversas e grupos de estudo e pesquisa. E tinha uma pergunta anterior também, perguntando quando você começou a relacionar, realizar esse trabalho de link entre essas imagens, Marli, né, que se aproximam esteticamente, entre essas aproximações, e se recorda qual foi a primeira construída. Aí eu vou aproveitar para fazer mais um comentário nesse sentido do Douglas, né, que aí vocês já falam. É interessante como você traz primeiro essa relação muito da estética, né, de entender como essa troca influencia esteticamente o olhar, os temas que surgem no mundo, né, nessa rede de Fotocine Clubs, e como a Rosângela, então, cria um outro olhar sobre essas fotografias que estão, que no gesto de artista, pesquisadora, curadora, né, que eu acho que tem talvez uma provocação de tensionar um pouco a leitura dessas imagens, né, traz esse contexto de circulação, mas com um outro recorte diferente da aproximação formal das imagens, né?
Mas então temos essas questões, principalmente para Marli, sobre essas associações entre imagens e a possibilidade de ter acesso a esse material. Douglas, vamos embora, vamos montar um grupo de estudo aí, conversa com o pessoal da Imaginária, monta isso aí, tá bom? Eu vou compartilhar. Isso é um estudo, realmente, não, né? E um detalhe que eu passei, a Rosângela deve lembrar disso também, em 2015, 2016, o Fotocine Clube Bandeirante, que existe até hoje, ali na Rua Augusta, ele fechou para reforma, e eu não tinha mais acesso. E antes disso, eu morava aqui perto de São Paulo, então, pela proximidade, pela distância, eu vinha para São Paulo e fotografava com meu celular. Rosângela, ouve isso. Fotografava com meu celular, página por página. Tá? E daí eu voltava para minha casinha na Granja Viana e ficava olhando, mas sempre achando que eu ia voltar. Então foi uma loucura esse trabalho, porque daí isso então, Douglas, respondendo, foi em meados de 2015, 2016. Eu hoje, atualmente, eu estou fazendo uma revisão, porque o Fotocine Clube Bandeirante disponibilizou esse material agora online. Encontrei páginas faltantes na digitalização deles, e conforme eu estou encontrando, eu vou avisando, tal, porque é natural que isso aconteça, né? E então eu comecei em meados de 2015, 2016. Esse material ele gerou depois o interesse aí do MoMA em Nova York, que está com uma exposição agora sobre o tema acontecendo nesse momento lá. Essas aproximações eu mostrei lá numa palestra preparatória em 2017, preparatória para essa exposição que hoje está lá no MoMA, e posteriormente eu publiquei um livro, mas aí bastante centrado na produção do Eduardo Salvatore, que foi o presidente do Fotocine Clube Bandeirante. Esse movimento todo deve-se muito a ele. Ele ele tem uma produção um pouco mais irregular, mas eu costumo dizer que ele também não tinha tempo de ficar cuidando tanto da produção imagética dele, porque ele cuidava do clube. Então, eu espero ter respondido aí. Eu quero comentar uma coisa. Na verdade, na minha exposição, eu tenho que fazer até um certo comentário aqui. A minha pesquisa, ela não foi transformada em catálogo. A publicação feita pelo MASP, ela é feita em ordem alfabética pelo autor. Eu não sou responsável por essa publicação. Infelizmente, aquilo que você via na exposição, você tinha também aproximações formais. Eu tive esse cuidado de fazer isso, só que as fotografias elas entravam nos painéis pelo primeiro ano de circulação dela. Então, assim, eu não tenho uma fotografia datada, mas eu sei que o primeiro salão que ela participa é de 1950. O último pode ter sido em 64. Então, ela entrava em 1950. E, como eu tinha várias fotografias que entraram em circulação pela primeira vez em 1950, eu tinha um grande pacote, e esse pacote era organizado por temáticas visuais. Então, mas, infelizmente, não foi publicado dessa forma. Então, essa organização criada, inclusive as aproximações temáticas, visuais, digamos, ou artísticas, elas estavam na exposição, mas elas não estão no livro. Então, assim, é um comentário que eu quero fazer, porque havia esse cuidado também de mostrar para você. Inclusive, eu acho que tem um slide, tem um dos meus slides, dá para ver isso. Se não me engano, o primeiro dá para ver bem, dá para aproximar. Mas bom você comentar isso, porque em nenhum momento me ocorreu. O catálogo ele aqui, alfabética. Por exemplo, aqui tem uma aproximação de grafismos. Na primeira foto, vê a primeira lá, por favor. Opa, desculpa, foi no contrário. Aqui. Isso. Sim. Aqui eu juntei todas as imagens, mais ou menos, quer dizer, essa linha
as duas linhas horizontais elas foram aproximadas em termos visuais, técnicos, assim, visuais. Se eu tenho tudo isso, eu tenho isso documentado, painel por painel, mas até posso mostrar para você. Depois eu passo para você os painéis, como eles foram organizados. Mas isso não está publicado, infelizmente, ainda é só meu acervo pessoal. Tá, era só isso que eu queria completar. Mas ótimo, Rosângela, porque mostra também que, então, essas imagens... A Marli muitas vezes trouxe imagens com semelhanças visuais, assim, né, mas publicadas em momentos diferentes. E aí você também situando essa questão do tempo, a gente vê como essa troca era mais próxima, às vezes, do que pode ter parecido, né? Exato, exato. Você tinha, no mesmo salão, na mesma época, imagens muito parecidas circulando, só que essa exposição ela só tem material produzido pelos membros do Fotoclube Bandeirante, né? Não tem outra, não há inclusões de pessoas que não tivessem sido membros do Fotoclube. Sim, sim. A coleção que está no MASP é uma coleção de 300 fotografias de pessoas que foram, em algum momento, membros do Fotoclube. Massa. Tá. Vou passar, porque eu acho que agora a gente pode entrar um pouco na sua produção, que eu acho que alguns dos gestos, eles se atualizam em diferentes arquivos agora, né? Então... Eu vou tentar falar rapidamente sobre dois projetos vinculados a roubos de grandes coleções institucionais, ou coleções fotográficas, patrimônio, né? Patrimônio público. O primeiro livro, ele trata, esse é o título do livro, 2005, que, na verdade, é o número do processo policial, que foi... Do boletim de ocorrência, assim, tipo boletim, isso? O processo... mas entendi, a investigação aberta. Exato, obrigada. A investigação aberta depois do roubo. Quer dizer, eu acho que a maioria de nós sabe que entre 2004 e 2007, e até alguns mais recentes também, tivemos várias instituições importantes brasileiras que foram vítimas de roubos consideráveis de coleções fotográficas, gravuras, mapas históricos, muita coisa. E hoje já se sabe, né, o nome do bandido e da gangue, né, quem formou uma gangue, né, para fazer esses roubos. E, inclusive, foi feito até não vou fazer propaganda, não vou dizer o nome dele, mas foi feito até um filme sobre ele. Mas, enfim, o primeiro livro que eu fiz foi sobre pode passar a próxima, por favor. Sobre o roubo sofrido pela Biblioteca Nacional, de onde foram roubadas 850 fotografias aproximadamente. Dessas fotografias foram devolvidas de diversas maneiras, até inclusive anonimamente, pessoas que colocaram um envelope, mandaram para a biblioteca: olha, esse material aqui chegou na minha mão e eu suspeito de que ele seja da Biblioteca Nacional. Então, o que aconteceu foi que, nesses dois projetos, tanto nesse quanto no próximo que eu vou mostrar, o meu desejo era fazer uma trilogia, que até agora eu só fiz 2 livros, falar sobre os roubos do patrimônio, e não mostrar as fotografias. Não me interessava mostrar as fotografias que foram vandalizadas, porque muitas dessas fotos estão em outras coleções, como até no Instituto Moreira Salles, onde você pode ver essa imagem na sua integralidade, na sua perfeição. Eu queria mostrar o dano ao patrimônio. Então, portanto, eu fiz, no primeiro caso, que eu trabalhei, foi o livro sobre o furto da Biblioteca Nacional, eu trabalhei com os versos das fotos para mostrar o tipo de vandalismo que foi feito sobre as imagens. E eu tinha, portanto, 99 fotografias que tinham sido roubadas, e essa primeira, no topo à direita, é a fotografia que não foi roubada, o ladrão rasgou, ela era muito grande, e ele largou simplesmente no chão, largou na biblioteca, e ela é, portanto, a única dessas fotografias que conservou o selo da coleção Dona Teresa Cristina, que era o selo da coleção do imperador Pedro II.
que hoje faz parte, né, o que sobrou dela, né, faz parte do patrimônio da Unesco, né, a Memória do Mundo, se não me engano, é o nome do projeto. Eu fiz uma versão offset de 500 exemplares e que foram doados para várias bibliotecas públicas e de instituições de arte no exterior. Pode passar o próximo. E havia uma versão que era uma versão para colecionadores, uma edição menor, né, de 10 exemplares, onde essas fotos eram colocadas em pranchas isoladas, você pode passar as pranchas, guardadas numa caixa de couro muito bem feita, muito bonita, e onde eu tinha simplesmente apenas os versos das imagens e as notas de rodapé de cada foto organizadas nessas pranchas né, brancas com texto, que estão mais ou menos na altura do centro da instalação. Normalmente, esse trabalho é mostrado na caixa, né, para você manipular com luvas, mas para exposições de longo termo, prolongadas, eu tenho que mostrar isso emoldurado por questões porque o papel é frágil e é uma forma que eu tenho de fazer com que essas pranchas se preservem e que as pessoas tenham noção do conjunto. Pode passar o próximo. O próximo é o... não. Não, aqui. Acho que era. Não, está faltando... Próximo slide. Olha, por alguma razão estão faltando os slides do A01? Do AG 01-20. Posso passar o vídeo se você quiser, que eu tenho aqui aberto também. Por favor. Então, passa o videozinho do segundo projeto, porque eram só 2 slides e o vídeo. Eu não tenho esse hábito, eu deveria fazer, né, de fazer os livros fotográficos terem uma animação. Um dia eu vou fazer isso. Eu não tenho staff para fazer, mas então foi feito a animação pelo como é que chama? O Photobook. Esqueci o nome do prêmio que eu ganhei em 2013. Estamos aqui, vamos ver. Photobook of the Year Award. Acho que é do Paris Photo, não é isso? Paris Photo, isso. Tá. Obrigada. Nossa, me deu um branco aqui, eu esqueci o nome do Paris Photo. Vou aproveitar para fazer um comentário, porque eu acho curioso, você me corrija se eu estou fazendo uma interpretação fora de contexto, mas assim, pensando, né, na lógica do mercado de arte, eu imagino que a pessoa que tenha... Vocês estão conseguindo ver a minha tela, gente? Com o seu site? Sim, então, eu estou vendo. Ótimo. Então, eu imagino que... Deixa eu ver se eu consigo deixar esse vídeo em tela cheia. Talvez não. Talvez clicando aqui. Não, tudo bem, a gente abre no Vimeo. Mas que essas fotografias roubadas, elas têm circulado no ambiente de colecionismo, né? Sim. Que é um ambiente que dá valor. Então, você constrói uma outra visualidade sobre esse mesmo arquivo histórico e ela também se torna um objeto de valor, mas pela sua ausência, pelo seu gesto de violação, né? Seu gesto de artista de destacar isso, mas que ganha valor dentro do mesmo cenário, né? Dentro do mesmo espaço de circulação para o qual as fotos roubadas foram destinadas e circuladas, né? Então, Exato. Isso é um gesto muito... Havia uma intenção clara de provocação, né? Para transformar isso, em parte, num objeto para colecionismo. Mas, para mim, assim, na verdade, o mais importante para mim são as versões offset, porque assim eu consigo distribuir, né, isso para um público bem maior. Óbvio que os roubos, só existe roubo se existe clientela, né? Essa é a questão. Esse livro, na verdade, o partido dele foi diferente, porque cada caso, cada roubo foi diferente. No caso do roubo sofrido pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que foi o tema do segundo livro, eu tinha, na verdade, uma situação bastante diferente. Eu tinha a notícia de que, um belo dia, o Arquivo Geral percebeu que nas caixas, as 27 caixas que guardavam os 27 álbuns feitos com as fotografias organizadas e classificadas pelo Augusto Malta e os 2 filhos dele, que eram fotógrafos da prefeitura do Rio de Janeiro, no início do século,
Essas caixas que continham esses álbuns, que continham as fotografias, estavam vazias. Foi assim que eles descobriram que tinham sido roubados. Então, eu tentei reproduzir essa situação. Eu tenho um capítulo para cada caixa. Então, é como se eu abrisse a caixa e falasse, ok, o que temos nessa caixa? Nada. Então, eu tenho o fundo da caixa, apenas com o fundo vazio. Quando abriu-se a caixa e deparou-se com um álbum que tem apenas as capas, porque o conteúdo foi roubado, eu então reproduzi as capas. É quase como se eu reproduzisse uma espécie de investigação policial. Ok, vou documentar o que sobrou. Então, esse foi o partido usado para o segundo livro. Né? Eu espero um dia conseguir fazer o terceiro livro, mas é um pouco difícil, porque é difícil convencer as instituições que sofrem perda de acervo a trabalharem junto, porque o roubo cria um sentimento de vergonha, né? Porque os acervos não estão tão bem cuidados quanto deveriam ser. Então, é muito difícil você estabelecer essa empatia, né, com a instituição que sofre o furto. Tá, podemos ir agora para o próximo projeto, que eu acho que tem muito a ver com essa questão dessa empatia. Claro. Tá, eu vou comentar aqui agora, na verdade, já vou falando enquanto você busca a imagem. O projeto Rio Montevidéu foi, na verdade, até o contrário. Eu fui convidada pelo CDF, que é o Centro de Fotografia de Montevidéu, para fazer um trabalho em cima de uma coleção fabulosa, fantástica, de negativos que ficaram desaparecidos por 33 anos e foram reencontrados em 2000 e pouco. Agora eu já não tenho muito bem a data aqui. O que aconteceu? O fato, quer dizer, a historinha por trás disso é uma coleção de negativos produzidos por 4 fotógrafos para o diário El Popular, que era o diário do Partido Comunista no Uruguai. Isso até os anos... a documentação que está contida nos negativos vai da década de 50 até a véspera do golpe militar, quando, então, um dos fotógrafos, um dos 4, que é o Aurélio Gonçalves, ele percebe que o golpe militar vai acontecer e esconde 60 mil negativos em latinhas, daquelas latinhas de filme da Kodak. E esse material ficou escondido num piso, assim, numa espécie de sobrepiso da redação. A redação é destruída pelos militares quando vem o golpe. O Aurélio vai para o exílio, né, 2 anos depois, porque se dá conta de que não consegue nem trabalhar para viver no Uruguai. E esse material é encontrado mais de 30 anos depois. Esse material volta para o CDF, quer dizer, volta para a prefeitura, né, e vai ser guardado, digitalizado e classificado pelo Centro de Fotografia de Montevidéu, que, portanto, me convidou para fazer um projeto, né, e eu, então, desenvolvi quer dizer, abri o acervo deles, primeiro o digital, depois olhei bastante material que ainda não tinha sido digitalizado e criei, pode colocar próximo, por favor, e criei uma instalação. Essa imagem não é muito boa porque ela deveria ser mais escura. Essa sala foi escurecida por uma imagem que a gente adesivou na janela que está ao fundo, tá? Mas eu clareei para a gente ver os dispositivos de apresentação. O que aconteceu? Eu não quis trabalhar com as imagens, com as cópias fotográficas propriamente ditas, a partir dos negativos, e fazer uma aproximação, talvez, histórica desse material, até porque eu não me sentia confortável como pesquisadora brasileira e tendo nascido durante a ditadura e vivido até na adolescência e o início da juventude sob a ditadura no Brasil, eu não me sentia confortável em lidar com uma história de ditadura que não era a minha,
Então, eu tomei um partido seguinte, eu digitalizei as imagens, a maioria já tinha sido digitalizada, e eu, então, transformei em slides digitais. E usei os projetores de slide como uma espécie de filtro, porque os projetores têm temperaturas de cor diferentes em função das lâmpadas, em função das idades dos aparelhos. Tá? E eu, então, constituí uma coleção, a princípio, de 14 projetores de slide, onde que eu usei para projetar essas imagens na parede, de acordo com grupos temáticos que eu e a curadora, Verônica Cordeiro, decidimos organizar. Porque eu também não queria me ater apenas ao conteúdo político da documentação do jornal, porque o jornal, mesmo sendo o jornal do Partido Comunista, ele documentava muitas coisas, eventos sociais, havia muito retrato, e além das manifestações políticas, e inclusive manifestações imagina, nós estamos falando de uma ditadura que começou em 73. Havia muitas imagens de manifestações contra a ditadura no Brasil, que já tinha sido instaurada há 10 anos. Então, eu tentei fazer, por isso que esse projeto se chama Rio Montevidéu, pode passar próximo, ele tenta trazer uma proximidade entre Brasil e Uruguai, no caso, Rio, né, ainda, né, assim, considerando o acervo que começou na década de 50, como se o Rio representasse uma ideia de capital, e Montevidéu, que é a capital do Uruguai. Pode passar as próximas. Os projetores. Você não quer ir avançar? Avança, por favor, para os próximos slides. Os projetores foram organizados. Gente, agora que eu vi que, desculpa, que minha apresentação estava parada por alguma razão, e eu estou aqui passando as imagens, mas sei lá, quer passar até o final, então me desculpem. Eu bem. vou entender qual foi o erro que aconteceu aqui, que meu compartilhar estava pausado, Rosângela, então eu vou compartilhar de novo, por isso que não estava indo. Então, eu vou complementar com dados também o seguinte, eu criei esses grupos de projetores de slide por temática, por temas, que cada projetor tinha 2, 3, talvez até 4 imagens por grupo. Isso. Os projetores são belíssimos, eles vão desde os anos 10 até os anos... Até os projetores de carrossel da Kodak. No livro, na publicação, eu dou eu vou colocar aqui para quem está vendo aqui. A publicação que eu fiz também pensando em trazer... deixa eu ver aqui, a primeira página aqui. Perdão. Aqui, onde começa justamente, eu tenho as imagens da forma como elas foram tratadas por mim digitalmente e o seu dispositivo de apresentação, que são os projetores que apresentavam aquelas imagens. As plaquinhas vermelhas que vocês veem penduradas nos projetores correspondem... Aqui são essas páginas menores, onde você tem a informação do sistema de busca. É o sistema de busca do CDF, porque essas imagens hoje pertencem a um arquivo histórico, né? E eu queria trazer essa dimensão, na verdade, entre a imagem propriamente dita e o que foi feito dela, quando ela se tornou, né, um item dentro do arquivo. E aqui são os dispositivos de mostragem. Bom, aqui tem uma foto, inclusive, que é o Pelé. Cadê o número? Cadê o Pelé? Número 10, deixa eu achar o Pelé aqui. Esse. Né? Pelé fotografado, quer dizer, o time do Santos, jogando contra, possivelmente, o Peñarol. Então, algo que nos une, né? A paixão pelo futebol, Uruguai e Brasil. Enfim, assim foi feita a publicação, para que eu tivesse esse cruzamento entre o dispositivo de exposição e as imagens históricas filtradas por eles, né?
vamos seguir nas imagens, e as plaquinhas você tem esse método, você vê o número de entrada no arquivo e o método de busca. Escolhi uma foto bem interessante para o fundo, né, que eu usei para opacar o espaço, para escurecer o espaço, para não ter que recorrer a uma cortina, que essa janela é belíssima, né, uma janela do CDF, que agora reformou o espaço para isso continuar lá. Tá, pode passar. Isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir passando. Tem que ser feita agora, porque eu vou começar a falar sobre o último trabalho. Dá tempo, gente? Dá tempo. Pode falar sobre o último trabalho. Já aquela era a montagem no CDF, essa foi a montagem já já na Galeria Vermelha, em 2014, onde eu mantive também as mesmas ilhas de projetores. E quando eu levei esse projeto para a Photographers Gallery em Londres em 2016, eu já cresci a coleção de 14 para 20 projetores de slide. Então, eu tinha 2 ilhas a mais na exposição. E aí, só uma pergunta sobre a publicação acho muito curiosa essa reorganização das imagens do espaço expositivo para o espaço da publicação. Eu não tive a publicação fisicamente, mas eu lembro de ter visto na base de dados e do que você mostrou agora, que você mantém a ideia de fotografias com tamanhos diferentes, assim, né, diante do tipo de reprodução que elas tiveram, ou não. Tem essa diagramação de fotos com diferentes tamanhos. Na diagramação, eu preciso me lembrar. Na verdade, na diagramação, as imagens, elas... deixa eu ver aqui se tem alguma aqui de fato. Elas oscilam um pouco no tamanho, mas, na verdade, essa oscilação era mais por conta do corte. Eu não queria que, dentro do livro, algum elemento, para mim, fundamental, fosse cortado, um rosto. Então, mas a maioria delas tenta ocupar o máximo possível da página. Tá? Certo. Eu sou muito... tudo depende. Cada projeto... Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, fica bem claro. Eu não queria sacrificar, né, essas mulheres numa manifestação na rua, em Montevidéu. Eu não queria sacrificar essa imagem em função da dobra. Por outro lado, para mim era importante aproveitar ao máximo, porque eu queria um livro que fosse um formato pequeno, né, que fosse... Eu gosto de livrinhos pequenos, então quase que de bolso. Esse aqui não é bem de bolso, mas é quase, né? Na verdade, esse projeto foi desenvolvido pelo Bloco. O design não é meu. O projeto inicial foi desenvolvido pelo Gustavo, principalmente o Gustavo da Bloco, e eu fui orientando. Na verdade, havia 3 elementos que tinham que ser entrecruzados, e nenhum deles deveria ser menor importante do que o outro. Eu tinha uma coleção de projetores, eu tinha uma coleção de imagens, eu tinha uma coleção de dados catalográficos. Catalográficos. Então, esse era o projeto. Então, a gente sempre dialogou muito sobre isso. Como trazer para o ambiente do livro sem que isso seja um catálogo onde uma dessas categorias se sobrepõe às outras. Os 3 têm que ter a mesma importância. E isso, muitas vezes, dificulta o projeto gráfico, porque você tem que dar um tratamento, um papel diferente, um formato diferente, por isso tem umas páginas de tamanho diferente. Isso representa também dificuldades maiores na hora de dobrar e costurar o livro, né? Então, assim, várias decisões foram tomadas ao longo do projeto. E os projetores, por exemplo, deixa eu ver se dá para... Aqui. Nesse caso aqui, os projetores estão todos em escala relativa, uns em relação aos outros. Aqui, você vê, se você coloca essa página na vertical, você tem... o projetor de slide tem uma... isso eu quis fazer deliberadamente. É uma foto de frente e perfil, como se fosse uma foto policial.
igual você tem um criminoso visto de frente e perfil, no caso, eu tenho o dispositivo de apresentação de frente e perfil. E aqui, ao lado, o dado completo sobre esse elemento, né, que é o projetor. Então, os dados técnicos sobre ele, fabricação, idade, tipo de lente, enfim, um rigor quase que criminal, né, no dispositivo. Isso também foi uma coisa muito importante para mim. Isso tudo dá muito trabalho, né, na hora de pesquisar e, ao mesmo tempo, montar o diagrama, tá? Mas é o que dá sabor aos projetos. Temos uma pergunta, Rosângela. Temos um comentário do Rogério Gomes, que é: a tradução intersemiótica dos dispositivos expositivos são incríveis. Cada signo se mantém e reconstrói a experiência física no espaço expositivo, ressignificada na experiência sensorial editorial. Muito obrigado, Rogério. Já pode mandar o texto para mim, para eu incorporar no meu site, tá? Explicou tudo. Uma pessoa perguntou se os aparelhos não travavam, e o Denis, se tem algum vídeo que mostre a dinâmica da exposição, da exibição, para a gente procurar depois. Olha, sobre se trava ou não, não. Os antigos nunca travam. Os que travam eram os carrossel da Kodak. Quanto mais novo e mais sofisticado, pior era em termos de manutenção. Os mais antigos são sensacionais. Eles têm uma ventoinha, ou quando não tem, então o máximo que você tem que fazer é trocar a lâmpada. E, portanto, assim, eles são muito mais resistentes do que os projetores de vídeo, por exemplo. E lâmpadas são difíceis, mas os americanos e ingleses adoram manter, né, vivas as tradições, então ainda é possível comprar esse material fora do Brasil. Aqui é bem mais difícil, mas o Mercado Livre também ajuda bastante a gente, né? Tá, vamos lá, vamos para o Rio Tópico? Vamos. Tá. O Rio Tópico foi um projeto que partiu, quer dizer, de um convite do Instituto Moreira Salles, quer dizer, do curador Tiago Nogueira, para fazer um projeto sobre um projeto fotográfico sobre a cidade do Rio de Janeiro. Da mesma forma que o Mauro Restife tinha sido convidado para fazer um projeto sobre São Paulo, né? Então, eu fiz uma proposta para o Tiago meio maluca, porque eu falei: olha, Tiago, eu não sou uma fotógrafa, né? Assim, eu tenho, né, uma certa expectativa em relação à cidade, e quem sabe, né? Eu moro no Rio de Janeiro desde 1990, mas não sou, né? Não sou carioca, e eu sempre confessei que tinha uma grande frustração por não conhecer a cidade do Rio de Janeiro, e adoraria conhecer. E aí eu usei esse projeto quase como uma desculpa para isso. Mas eu queria trabalhar justamente com uma ideia do Rio não pitoresco, ou o Rio que não estava ainda na coleção do Instituto Moreira Salles, né, que tem uma coleção maravilhosa, né, principalmente fotografias do século XIX, e de vários autores, né, modernistas. Tá? Eu queria algum tipo de imagem que ainda não pertencesse ao Instituto. Então, eu me debrucei sobre o mapa, pode passar, bom, o título é Rio Tópico em Construção. Eu me debrucei sobre o mapa do Rio de Janeiro e descobri alguma coisa que me interessou profundamente, que foram os nomes utópicos, entre aspas, de várias localidades no Rio de Janeiro. Escolhi 50 e parti com 2 grupos. Primeiro, em 2016, com um primeiro grupo formado de pesquisadores, jovens fotógrafos, tá, que foram arregimentados pela agência, agora me falhou o nome, que era Agência para a Juventude, se não me engano, que era organizada pelo Marcos Faustini, que hoje é o nosso secretário de Cultura, né, no Rio de Janeiro, da cidade, e tive uma experiência incrível com esse grupo de jovens fotógrafos da periferia do Rio, fotógrafos maravilhosos e com uma experiência de vida e uma experiência profissional muito diferente da que eu tenho. E esse é o grande prazer que a gente tem, né, de poder trocar essas informações, e eles foram sensacionais. Tanto o primeiro grupo
quanto o segundo grupo já em 2017. Então, a ideia era ir a essas localidades, anunciar para essa localidade que havia uma espécie de convocatória para que as pessoas enviassem fotos feitas das próprias localidades onde eles vivem, né, onde elas vivem, e enviar para nós, por e-mail, por Instagram, enfim. E, ao mesmo tempo, eles também fotografavam. E essa exposição, então, nasceu da seguinte forma: você tem esse mapa lançado no piso, as localidades não são necessariamente comunidades, quer dizer, tem condomínios de classe média, condomínios de casas e condomínios e conjuntos habitacionais de classe média, digamos, ou populares. E a ideia foi fazer uma pesquisa, tentar descobrir, se possível, a motivação para o nome daquela localidade, se aquilo foi criado pela municipalidade no momento de construir um conjunto habitacional, ou se aquilo nasceu espontaneamente por exemplo, pelos moradores que invadiram uma área. Então, a gente percebeu que há de tudo, né? E há condomínios, né? Condomínios de classe média, na Barra, por exemplo, que se chama Mundo Novo, enquanto tem um vizinho que se chama Novo Mundo. Então, esse material, essa pesquisa deveria estar colocada também nas paredes, junto com uma fotografia aérea mostrando o limite dessa localidade. Aquela imagem anterior era a imagem do soft opening, digamos, porque a exposição foi aberta com as primeiras imagens que tínhamos, e ao longo de 4 meses nós recebemos até um total de 1.000 fotografias. Tá? Então, essa próxima imagem agora é de como a exposição ficou ao final dela, com 4 meses. Aí eu vou mostrar, pode passar o próximo, que agora tem uns detalhes, assim que aí dá para vocês entenderem onde entram os nomes, né, a identidade visual desse projeto foi criada pelo Celso e o Daniel. Gente, como é que chama a dupla deles? Agora até me escapou. A gente trabalhou bastante em torno dessa ideia de que isso era anunciado como se fosse, ok, vamos lidar com quase que um anúncio. O que é utópico? Não? O Rio utópico é isso. Por isso a gente tinha um visual muito colorido, e, né, os nomes das localidades assim, colocados com letras garrafais. Né? E aqui dá para ter uma noção de como essa exposição cresceu na parede. A ideia era ocupar a parede como uma cidade cresce desordenadamente e como ela ocupa áreas áreas livres, que é o que acontece com toda cidade grande, principalmente quando não há um plano urbanístico bem definido. Pode passar a próxima. De cima a baixo, vocês veem a quantidade de imagens que a gente recebeu até entre, né, dezembro de 2017, que foi quando a gente inaugurou o projeto, até abril de 2018. Pode passar a próxima. Essa é uma das paredes mais legais. Interessante que esse movimento de acréscimo de fotografias, por exemplo, é uma coisa que, se fosse pensada no livro, que é um resultado que vem depois, teria que ser reelaborada, né? Seriam lançados, fico pensando assim, se seriam relançados vários volumes, cada um com uma quantidade de fotografias diferentes, né? Como também o espaço expositivo dessa possibilidade de... A gente poderia ter tomado vários partidos visuais para o livro, porque eu sinto falta, por exemplo, no livro não haver a última documentação. O livro foi fechado antes da última etapa. Ela não aparece no livro, mas ela aparecem as 3 aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Aparecem algumas etapas. Deixa eu ver, aliás, aparecem. Tem mais. Não, peraí, só um instante. A gente tem, na verdade, no livro, a primeira e a terceira etapa. A gente não tem a segunda e não tem a quarta no livro, tá? Isso, na verdade, foi uma exigência minha de que houvesse
porque desde o início a publicação era para ser uma publicação independente, né? Como quase que um guia da cidade. E esse guia da cidade deveria ter, né, o verbete, né, o nome, as informações, né, do tipo de assentamento, se é urbanizado, se não é, o tamanho, né, que você, na foto aérea, você pode perceber pela delimitação da área, né, na fotografia aérea do Rio, e um pequeno histórico que foi organizado junto com 2 jornalistas que nos ajudaram a pesquisar sobre essas localidades escolhidas, né, porque só contar com a informação no site da prefeitura não era possível. Algumas modificações tiveram que ser feitas ao longo do projeto. Bom, no projeto você tem sempre o nome do fotógrafo que fez a fotografia, né? E há uma abordagem daquela região. Outras coisas foram incluídas no livro também, aspectos, localidades próximas às minhas utópicas, mas com aspecto histórico, também era interessante para mim. Afinal de contas, isso deveria ser quase que um guia, né, da cidade. Mas eu fiz a exigência, né, de colocar um mínimo de referência a essa ideia do crescimento da fotografia, da exposição na parede, como a emulação, né, como uma emulação de um crescimento desordenado de uma cidade. Isso era norteador da exposição, de alguma forma. A gente teve que abrir mão, porque esse partido não foi possível colocar todas as imagens. Então, foi feita uma edição, temos cerca, acho que, de 400 imagens, de um total de mais de 900. Aqui, então, para encerrar, aqui, olha, eu vou trazer aqui, porque não é justo com os meus colaboradores não mostrar as imagens dele, né? Deles. Guilherme Roberto fez parte do meu grupo. Esse era uma invasão. Novo Horizonte, também uma foto dela. As imagens que a gente recebeu são absolutamente fantásticas, diferentes, variavam muito em termos de resolução, mas a gente resolveu isso graficamente na exposição, fazendo tamanhos, né? Fotografias com mais resolução, a gente dava maior tamanho. Essa é a Natália Menezes, que é uma fotógrafa sensacional que participou desse grupo, do segundo grupo, perdão. O Guilherme participou dos 2, do primeiro e do segundo. A Maré V é um coletivo incrível da Maré, que participou também das 2 etapas. Parque União. Parque União é uma das partes da Maré, né? Pode avançar. Morro da Liberdade, Héctor Santos, que também participou. O Héctor participou do segundo time, tá? Também um excelente fotógrafo. A Thaís Alvarenga, incrível, ela é da Vila Kennedy e ela fotografou vários lugares, entre eles a Vila Progresso, que é uma das comunidades dentro da Vila Kennedy. Vila Amizade foi fotografada pelo Lucas Urura, que, além de um excelente fotógrafo, é um pintor sensacional, grafiteiro, incrível, professor de arte em Sepetiba. E essa imagem é extraordinária, porque eu não sabia que a gente tinha jacaré dentro do Rio de Janeiro. E eles são moradores da Vila Amizade, inclusive. Jardim Shangri-La, feita pelo Guilherme Roberto, e Jardim do Amanhã. Jardim do Amanhã faz parte da Cidade de Deus, que também era um dos nossos nomes utópicos. E a gente resolveu fazer uma versão enxuta desse projeto para uma exposição coletiva curada pelo Moacir dos Anjos no Mar, já em 2018, se não me engano, não me lembro o nome da exposição, é um horror, mas um vexame. Mas então a gente fez uma espécie de um grande pôster preto, com essas imagens em preto e branco, como se elas fossem um outdoor mesmo, e as informações, né, esse aspecto didático que eu sempre quis ter, né, com relação aos verbetes, né, do que é utópico, né, no Rio de Janeiro, estão nesses catálogos que você pode passar, e o mapa nessa mesa cavalete. Isso. Bom, acho que dei meu recadinho. Espero não ter sido bom, não ter sido muito
cansativo. Não se preocupe. Acho que conhecer o processo por trás desses trabalhos, né, ainda mais pensando em disposições que eu, por exemplo, não pude ver presencialmente, mas aí sim a gente tem um pouco de acesso ao processo também, né, para além das imagens. Com relação à questão da publicação, eu teria, é óbvio que eu, desde o início, eu teria preferido trabalhar com todas as imagens recebidas. Isso implicaria num outro partido gráfico, né? Mas acabou sendo tomado esse partido e eu topei, e é muito bonito, mas a gente poderia fazer vários outros recortes. E o que eu queria, inclusive, é dar... o que nos levou, inclusive, a assumir esse partido e não um partido em que eu teria que, por exemplo, colocar todas as imagens, se eu quisesse, em tamanho muito pequeno, porque era muito importante para mim que os fotógrafos fossem bem representados, que o trabalho deles fosse tão importante quanto a reunião e a apresentação dessa utopia distópica, né, que temos no Rio de Janeiro. Então, quanto maior a imagem, para mim, melhor era, né? Assim, eu quis privilegiar o trabalho deles, e isso em detrimento da quantidade, né? Agora, difícil foi de fotógrafos maravilhosos escolher fazer corte, né? Era doloroso, né? O Lucas Urura, né? Assim, a Thaís, a Natália, o Guilherme, era muito difícil pegar 50 fotos deles e reduzir para 25. Entendeu? Mas esse corte teve que ser feito, né? Foi uma decisão difícil, mas coube a mim, né? Uhum. Um comentário, porque eu acho que todas as perguntas que eu tinha feito foram respondidas por você durante a conversa, mas já que a gente estava falando sobre aquele processo de circulação, né, que também as tecnologias de circulação ela trazem regimentos próprios, né? Então a gente tem desde o Fotocine Clube Bandeirante, o que a Marli estava falando, né, sobre como essas fotos faziam circular, mas como também essas produções, a possibilidade de circulação estava restrita a um grupo racialmente e em gênero muito pouco diverso, né, se a gente para pensar, não sei nem quantas pessoas negras a gente tem de registro na presença do Fotocine Clube Bandeirantes, quantas mulheres, né? Então, aí a gente passa para vários outros casos de curadoria, né, que também a sua figura de artista, que também tem uma legitimidade, abre espaço para imagens que não circulariam a princípio nesse espaço que a gente está vendo, né? Desde os versos dos arquivos ou a evidência, as páginas que restaram dos roubos, né? E também fotos de pessoas que, por não terem a mesma legitimidade dentro do mercado, né, dificilmente estariam expostas na parede do Moreira Salles, por exemplo, né? Mas aí a gente... Então, assim, eu acho que só são... Sem querer fazer um juízo de valor, mas... Esse comentário seu é excelente, porque, na verdade, é o seguinte, foi um desejo perverso meu, né? Lógico, né? De trazer um tipo de produção que não era esperado, não é usual de ser visto no Instituto Moreira Salles, que no Rio de Janeiro fica num bairro muito elitista. O Lucas Urura levava 3 horas para chegar no Moreira Salles. Então, assim, as reuniões, por exemplo, dos meus grupos aconteciam na minha casa, porque eu moro no Catete, e tem metrô, tem ônibus. Quer dizer, eles me pediam para fazer as reuniões num local que eles pudessem ir, ou que poderia ser meu ateliê, na Glória, minha casa, no Catete, ou mesmo o Oi Futuro, né, onde eu estava trabalhando na época para uma exposição, porque eram lugares muito mais centrais. Quer dizer, para eles chegarem na Gávea, na parte mais alta da Gávea, né, onde fica a casa do Instituto, eram 3 horas de ônibus e, sei lá, trem, sei lá mais o quê, né, BRT. Aí, isso, na verdade, foi uma questão também muito importante para o meu projeto. Falei assim, o que eu queria era fazer uma provocação, não só a isso, mas também com relação a essa máxima que se diz: o Rio é uma cidade partida. Há lugares no Rio de Janeiro onde você não pode ir. De fato, há lugares que, de fato, é complicado você ir. Eu passei situações nesse projeto bastante delicadas, mas eu tenho um óculos esquisito, tenho uma cara de maluca, o traficante vira para mim e fala assim: a senhora não pode ficar aqui, a senhora tem que ir embora. Eu falei: tá bom, desculpa, estou aqui, eu vou embora. Então, assim, isso, mas também não me impediu de fotografar. Apesar de eu ser proibido de fotografar, eu consegui.
né? Mas, então, assim, situações como essa eram um desejo que eu tinha. Falei, olha, as pessoas vão poder mandar fotos dos locais. Eu quero que elas enviem. E uma grande surpresa que eu tive foi que a maioria das imagens eram imagens prazerosas, bonitas, muito pôr do sol. Por quê? Por mais distópico que você imagina que seja esse lugar, as pessoas, ali é onde aquelas pessoas vivem. Portanto, o que é distópico é um julgamento vindo de quem não vive naquela localidade, porque para eles é o lar. Então, muitas vezes eles não querem mostrar uma realidade que não lhes agrada, eles querem mostrar o que há de bom onde eles moram, né? Então, havia também imagens muito duras, havia imagens que eu, inclusive, não pude publicar. Eu mostrei na exposição, mas não publiquei, para preservar ao fotógrafo que me enviou, ao Moreira Salles e a mim, porque a única coisa que eu não quero, a última coisa que eu quero é um traficante vindo atrás do Moreira Salles ou de mim, dizendo que foi fotografado e que está publicado num livro, né? Então, houve também uma necessidade de adequar o que poderia ser publicado ou não para resguardar o fotógrafo, a mim e ao Instituto. Então, assim, isso também, tudo isso fez parte desse projeto. Então, no fundo, foi um grande aprendizado para mim. Conheci lugares assim extraordinários, né? Assim, fui conhecer uma localidade histórica que é a Fazenda dos Jesuítas, que fica em Santa Cruz, que é um lugar onde tem ainda uma ponte do século XVII, entendeu? Uma ponte de pedra num lugar completamente abandonado, mas está lá, é um ponto histórico, é um ponto turístico, mas você dificilmente vai até lá, né? Mas foi uma grande experiência para mim, eu aprendi muito. Isso aqui, aí ficam essas boas lembranças, né? Tanto que a gente cresce com esse tipo de projeto. Gente, então a gente vai encerrando, eu vou pedir para a Marli fazer um último comentário, se ela quiser, e vou pedir também para quem sentir a vontade de ligar a câmera, que a produção me pediu para fazer uma foto, para a gente ter alguns registros das salas das conversas. Então, legal, depois eu quero. Participar da foto, pode ligar a sua câmera. Eu quero pegar as palavras aqui do Bernardo, porque é demais, é muito bom escutar você contando, você falando. O Bernardo aqui, ele diz, incrível demais, um privilégio ouvir a Rosângela. E é um privilégio mesmo, viu, Rosângela? É um privilégio. Obrigada, Marli. É mesmo. Agora, o que eu acho demais, assim, na Rosângela, no trabalho dela, é como ela ressignifica as coleções, como ela traz para um outro contexto, como a gente está falando, a gente falou o tempo todo aqui de coleções, né? E como esse olhar que ela não só ressignifica, como ela provoca, como ela mesmo disse, sabe? E não precisa mostrar a imagem a gente sabe qual é, né? Ou não é isso que ela quer mostrar. Então, realmente, bom, eu sou Obrigada, fã, é difícil, valeu. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença aí, vamos fazer a foto, e ouvir você, Rosângela, é um privilégio mesmo. Obrigada. Não, foi muito bom ouvir você, adorei. Aliás, além de me relembrar coisas, né, sobre as quais eu não pensava mais há 6 anos, né? Mas aprendi muita coisa com você hoje, foi ótimo. Que bom. Muito obrigada. Eu agradeço também a fala, acho que tem muitas pessoas agradecendo no chat, e acho que no contexto geral deixa um pensamento também sobre o que é imagem, né? Do que produzimos imagem, como fazemos circular, e como são esses processos de curadoria, né? Que constroem novos significados, do mesmo jeito que a gente produz uma publicação, a gente produz exposições, coleções, né? O gesto de arquivo é sempre um gesto político também, né? Fundamentalmente. Obrigada, gente. Fico